Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas. É com muita alegria que estamos começando o culto da Igreja Batista de Correias. A nossa igreja fica em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Carnavale e quero agradecer por você abrir as portas da sua casa para receber-nos e juntos cultuarmos, engrandecermos, exaltarmos aquele que está sentado no trono, Deus de Israel. Vamos juntos celebrá-lo nesta noite, adorá-lo e bendizê-lo, porque ele está vivo, é Senhor de todas as coisas. Quero ouvir a minha, a sua, a nossa oração. Deseja nos atender. Por isso, convido você a ficar sintonizado com o trono, certos de que o Senhor há de nos responder. Amém? Vamos falar com Ele? Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, te louvamos, te bendizemos pela oportunidade que estamos tendo de podermos acessar o trono agora, de nos relacionarmos contigo, de falarmos com o Senhor e saber que o Senhor também falará conosco. Portanto, visita o nosso coração. Limpa, Senhor, a nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro. Perdoa todos os nossos pecados, pecados que podem nos impedir deste relacionamento espiritual. Senhor, por favor, atenda a oração dessa pessoa que está participando conosco deste culto. Que, ó Deus, a tua graça e a tua bondade estejam presentes na vida de todos quantos estiverem agora ligados contigo e na unidade do teu Espírito, participando deste culto de celebração ao Deus de Israel. Pai querido, aceita o que vamos fazer. É para o Senhor, é com humildade, com simplicidade que te oferecemos o melhor de nós, nesta noite, certos de que o teu coração se alegrará com aquilo que faremos. Por isso, te pedimos estas bênçãos e já te agradecemos todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu rei, meus sonhos sendo a ti, e meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu rei, meus sonhos sendo a ti, e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a
Eu canto esta canção, te entrega-te, Jesus, e que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz, vou conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde vou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré.
palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação,
e pela vida eterna. Entramos na tua presença santa pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus somos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia nossa alma contigo, através da aliança que temos com Jesus, e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive e purifica-nos de toda injustiça. Recebe agora os pedidos que colocamos nas tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos, os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos. Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas, das mentiras e dos desejos da carne. Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação, e manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais. Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais e os coveiros, também sobre os agentes funerários espalhados por todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas. Firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa. Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu poder em nossos corações para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Damos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência, enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e agradecemos através da oração pela fé, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para fazermos juntos a leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo 21,
os 8 primeiros versículos deste texto precioso. Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Amém? Os discípulos estavam passando um dos momentos mais difíceis na vida do ser humano: o desânimo. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, eles já não esperavam mais que algumas coisas acontecessem como aconteceram quando Jesus estava presente. Na verdade, eles achavam que Jesus ia se ausentar definitivamente. Por essa razão, se sentiram inseguros, desprotegidos e completamente sem saber o que fazer dali por diante. Ainda que tivessem recebido todas as instruções necessárias para aquele momento e depois daquele momento. Mesmo assim, como seres humanos, eles estavam desanimados. Eles estavam experimentando um momento muito complicado, um momento de abatimento, de desilusão, de falta até de perspectiva. Um abatimento enorme havia vindo sobre seus corações que faziam com que eles voltassem a pensar em retroceder, a desistir. Talvez a melhor solução. Afinal de contas, não havia outra saída na cabeça deles, no pensamento deles. Então, resolveram voltar às suas atividades profissionais, a pesca. Um dos discípulos disse exatamente isso: Pedro, vou pescar. E com essa decisão de Pedro, os outros discípulos também foram influenciados e levados a pensar exatamente como Pedro estava pensando, em desistir, em voltar à vida profissional da pesca, que era o que eles sabiam fazer de melhor. Tinham conhecimento do mar, tinham conhecimento dos cardumes, tinham conhecimento de tudo, posição do vento, temperatura da água, clima, tudo isso eles dominavam, porque desde pequenos foram ensinados a lidar com a pesca, atividade profissional que eles desenvolveram. Provavelmente alguém esteja passando exatamente por um momento parecido com aqueles dos discípulos. Uma dificuldade, uma circunstância desagradável, um desânimo, uma decepção, um sentimento enorme talvez esteja abatendo o seu coração, que até já fez você pensar em retroceder, em voltar atrás, em desistir, não só de prosseguir nos caminhos do Senhor, como até mesmo desistir de si mesmo, desistir
da vida conjugal, desistir da família, desistir de viver. É possível que esse enorme abatimento esteja agora tomando conta da sua mente e do seu coração. Em momentos como este, que o adversário procura tirar o melhor proveito. E com argumentos cruéis, procura até convencer o homem e a mulher a desistirem de tudo, até de Deus. No registro de Jó, no capítulo 2, no versículo 9, nós encontramos um exemplo. Está escrito assim: então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua integridade? Blasfemas de Deus? E morre. Este foi o conselho que a mulher de Jó deu a ele no momento em que ele precisava de uma outra orientação, né? No momento em que ele precisava ser animado, encorajado. Mas nem sempre nós encontramos pessoas para ajudar. Isso pode acontecer até mesmo dentro de casa, na família, em qualquer lugar onde o ser humano esteja presente. É possível que encontremos alguém que esteja pensando de forma negativa e que, em lugar de ajudar, acabe atrapalhando. É possível. Todos os que aceitarem em suas mentes e seus corações esses argumentos destruidores que vêm do mundo espiritual, do mal, jamais prosperarão, jamais alcançarão a vitória, jamais terão paz. Diz o texto que os discípulos naquela noite nada conseguiram pescar. Que noite, hein? Uma noite terrível, uma noite longa, uma noite fria, uma noite cheia de surpresas, triste, sem qualquer motivo de alegria. Mas foi naquela noite triste, fria, difícil, complicada, sem perspectiva, sem resultado positivo, que Jesus chegou marcando presença e surpreendendo aqueles discípulos. Sabe, uma coisa que nós não podemos deixar de lado é que quando Jesus chegou, tudo foi transformado. Quando Jesus chega na nossa vida, quando Jesus chega na vida da pessoa, ainda que ela esteja dominada pelo mal, ainda que ela esteja dominada pelos seus pensamentos ruins, ainda que ela esteja influenciada para voltar atrás, para ser pessimista, para ser desencorajada e desistir da vida, quando Jesus chega, o milagre acontece. Foi o que aconteceu naquela noite. Lembre-se bem, era uma noite. Tudo aconteceu, mas quando Jesus chegou, tudo foi transformado. No versículo 4, nós encontramos assim: ao romper do dia. Então a noite já tinha passado. Uma noite muito complicada. Uma noite com muitos problemas, com muitas insistências para que eles conseguissem resultados. Mas aquela foi uma noite sem resultados. É possível que você já tenha experimentado uma noite sem qualquer resultado, sem um pensamento positivo, sem uma saída para o problema, sem uma solução para a crise vivida. E o texto diz: ao romper do dia, agora era de manhã, a noite passou. Queridos, as noites passam. E diz o texto que ao romper do dia, Jesus estava na praia. Logo que clareou, o que aconteceu? Jesus chegou. No momento mais difícil da vida dos discípulos, diz o texto que Jesus chegou surpreendendo-os. Sabe que horas que Jesus chegou? Jesus chegou na hora que eles precisavam. Chegou na hora da dor.
na hora da tristeza, na hora do desânimo, na hora do abatimento, na hora da falta de resultados. Foi naquele momento que Jesus chegou e eles não esperavam de lugar algum uma solução para o tamanho do problema que eles haviam enfrentado. Além dos problemas emocionais, psicológicos, além da dor espiritual, da angústia que eles estavam vivendo, por não saber o que fazer, e então terem decidido voltar ao trabalho, eles estavam agora sem uma perspectiva. Ainda que olhassem para a frente, não sabiam o que iam encontrar, mas foi naquela manhã que Jesus chegou surpreendendo e marcando a história deles. Foi naquela manhã que Jesus chegou com a resposta, com a solução. Foi naquela manhã que Jesus chegou trazendo vitória para todos aqueles discípulos. Geralmente, quem escolhe este momento de chegada de Jesus é o próprio homem. A Bíblia diz que Jesus chegou, que eles não esperavam que Jesus chegasse naquele momento. Mas Jesus chegou. Pode ser que você não tenha escolhido ainda o momento de Jesus chegar. Talvez, se isso estiver acontecendo, você pode estar adiando o milagre. Você pode estar adiando a solução. Você pode estar adiando a vitória. Então, decida imediatamente a chegada de Jesus na sua vida, na sua história, no seu casamento, na sua família, na sua profissão. Decida imediatamente. Com certeza, Jesus gostaria também de chegar na alegria, de chegar na riqueza, de chegar na saúde, na vitória. Entretanto, as pessoas sempre o procuram nos momentos mais difíceis. E se você está passando por um desses momentos difíceis que a vida apresenta, é hora de procurar por Jesus. É hora de bater a sua porta. É hora de pedir ajuda. É hora de pedir-lhe socorro. Faça isso. Não deixe o tempo passar. Não deixe a sua história ficar pior, porque pode ser que você não tenha mais tempo de encontrar-se com Jesus. Pode ser que você não tenha mais tempo de ouvir a voz de Jesus, de ouvir os conselhos abençoadores de Jesus. Jesus chegou transformando a noite em dia, a tristeza em alegria, a desesperança em esperança e o fracasso em vitória. Aquela teria sido a noite do fracasso. Mas Jesus é poderoso para transformar fracassos em vitória. Jesus chegou na vida dos discípulos transformando a noite em dia, a tristeza em alegria, o desespero em esperança e o fracasso em vitória. Aquela foi uma experiência extraordinária, marcante, sobrenatural. Você pode experimentar também esta chegada de Jesus sobrenatural na sua vida. É você quem decide, é você quem escolhe, é você quem convida Jesus para fazer este milagre na sua vida. Em segundo lugar, quando Jesus chega, ele chega trazendo tudo novo. As coisas velhas precisam ficar para trás. Para trás devem ficar a tristeza, a angústia, a mágoa, a dor, o ressentimento, o ódio. Todas estas coisas precisam ficar para trás, ou então você continuará doente e colocará doente todas as pessoas que estiverem ao seu redor. Jesus chegou
E quando ele chegou, ele deu uma orientação extraordinária. Veja o versículo 6, diz assim: então Jesus disse. Olha, foi Jesus quem disse, não foram os apóstolos. Não havia uma palavra de estímulo nos lábios de um daqueles discípulos. Mas o coração de Jesus estava cheio de amor, cheio de boas notícias. O coração de Jesus estava cheio de sugestões criativas. E então Jesus olha para eles e dá uma ordem, diz o versículo 6, joguem a rede à direita. Olha como Jesus foi específico. Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Olha, que experiência de obediência maravilhosa. Por isso, eles transcenderam na resposta, no resultado. Vejam que passaram uma noite totalmente desmotivados, sem qualquer possibilidade de alcançarem o resultado que sempre tiveram enquanto profissionais da pesca. Aquela talvez tivesse sido a pior noite da história deles. Por isso, eles estavam abatidos, cansados, desencorajados, creio eu que até pessimistas. Mas de repente Jesus mudou tudo. É assim que Jesus age. Jesus muda tudo quando se obedece. Eles obedeceram. Eles podiam ter questionado. Eles podiam ter dito, peraí, Jesus, aguenta as pontas aí. Nós é que somos pescadores. Nós entendemos de mar, de peixes. Nós entendemos de ventos. Nós entendemos de embarcações. Nós entendemos daquilo que nós aprendemos. O senhor não entende nada disso, porque o senhor nunca foi pescador, o senhor nunca trabalhou com os pescadores, o senhor não entende nada de pesca. Como é que o senhor está dando uma orientação dessa? Não. Eles não questionaram a ordem de Jesus. Simplesmente obedeceram. Quando a gente obedece à ordem de Jesus, somos marcados e surpreendidos com os seus milagres. Porque Jesus até poderia não ter sido pescador, poderia não ter conhecido tudo sobre o mar, poderia não ter muita noção de vento, poderia não conhecer muita coisa sobre embarcações, mas ele era o Senhor Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Estes talvez fossem os pensamentos daqueles pescadores e talvez o pensamento de muita gente nos dias de hoje, que continua pensando que Jesus não está com nada, que continua rejeitando as orientações de Jesus, que continua rejeitando a graça de Jesus, que continua rejeitando o amor de Jesus, que continua rejeitando os milagres de Jesus. Aqueles discípulos não fizeram isso. Aqueles discípulos simplesmente obedeceram. Diz a palavra de Deus que eles fizeram exatamente como Jesus havia mandado. E quando eles fizeram, quando eles obedeceram a Jesus, que puxaram a rede veio abarrotada de peixes. Aquela imagem, com certeza, ficou na mente e no coração daqueles discípulos para o resto da vida. Foram marcados e surpreendidos pelo poder de Jesus. Você também pode ser marcado e surpreendido com o poder de Jesus. É só obedecer. Quem obedece é protegido.
quem obedece é abençoado. Quem obedece, prospera. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aprenda a obedecer a Jesus. Aprenda com os discípulos que obedeceram e obtiveram um resultado surpreendente na pesca daquela manhã. Tremendo resultado que eles tiveram. Quem obedece é feliz. Estavam todos sem forças para recomeçarem o trabalho. Estavam abatidos, famintos, mas Jesus chegou. E quando Jesus chegou, trouxe novamente ânimo. O ânimo que eles perderam, eles recuperaram. Assim como recuperaram a coragem, a força e a esperança. A voz mansa, meiga e suave de Jesus, que estava na praia, penetrou fortemente dentro do coração dos discípulos. E então eles foram renovados. Quando a voz de Jesus alcança o coração do homem cansado, da mulher abatida, ela renova, dando força, dando ânimo, novos projetos, novos sonhos, novas realizações, e o conduz à vitória e à prosperidade. A voz de amor de Jesus alcança o coração abatido, coração do homem, muitas vezes sem rumo e perdido. Essa voz mansa de Jesus leva o homem ao destino que ele precisa ir. Eles estavam completamente desestimulados, desistindo de ir adiante. Mas Jesus chegou marcando e surpreendendo a vida e a história daqueles homens. Isso também pode acontecer com você. Nesse momento, Jesus está chegando na sua vida. Jesus está chegando na sua história. Pode ser que você já tenha passado muitas noites em claras, noites difíceis, noites de angústia, de tristeza, de dor, de decepção, de desilusão, de choro. Mas sabe, esse mesmo Jesus que chegou na hora certa, porque Jesus não chega depois, ele chega sempre na hora exata, na hora que você precisa dele, na hora que nós precisamos dele. Ele então chega trazendo resposta, solução, coragem, ânimo, força, para você continuar, para nós continuarmos, para o homem continuar a sua história e não desistir, mas continuar sonhando, continuar realizando os seus projetos de vida. Diz o versículo 7 que Pedro foi o primeiro a reconhecer Jesus. E quando fez, lançou-se ao mar e foi ao seu encontro. Pedro foi o primeiro. Você também pode ser o primeiro de milhares de outras pessoas a ir ao encontro de Jesus, falar com Jesus, a buscar socorro, solução. Jesus já fez tudo por você. Foi pregado numa cruz, morreu, derramou o seu sangue precioso e ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, para que você obtivesse vida eterna. Entretanto, ainda não chegou em sua vida, mas quer chegar. Quando chegar, vai transformar toda a tristeza do seu coração e dar a você vida e vida em abundância. Ele mesmo disse isso lá em João 10:10. Ele disse, olha, o ladrão, ele se referia a Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Eu não. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando Jesus chega, chega também vida abundante.
Talvez você esteja dizendo assim, mas eu sou um grande pecador, eu sou uma grande pecadora, eu já fiz tantas coisas erradas. Sabe, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, essa mesma misericórdia, essa mesma graça, esse perdão que está aí à disposição de qualquer pessoa, está à sua disposição. É só você decidir validar o sacrifício vivo de Cristo. Se arrependa dos seus pecados, confesse todos eles, um por um, se você puder e se lembrar, porque se você não se lembrar, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai trazer à sua memória o que você precisa lembrar. Confessa todos os seus pecados a Jesus, peça-lhe perdão, peça o sangue dele, e ele vai purificar você de todo o pecado, de toda a injustiça, e transformá-la num vitorioso, numa vitoriosa, num corajoso, numa corajosa, num vencedor, numa vencedora. Deus, através de Jesus, pode fazer o melhor. E nesta noite, Ele não só vai, Ele quer surpreender e marcar a sua vida, a sua história, com o seu poder, com a sua graça. E se Ele o fizer, seu coração se encherá de paz, de alegria, para que você prossiga e não desista, mas continue sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe. Faça a sua oração. Diga assim, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego o meu coração. Eu abro as portas do meu coração para Jesus. Me arrependo de todos os meus pecados. Confesso todos eles, tanto os que cometi conscientemente quanto os que cometi inconscientemente. Arrependo-me de todos. Declaro agora desejo de ter Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Inscreve o meu nome no livro da vida. Eu confirmo agora a minha decisão ao lado de Jesus. Agradeço, Senhor, pela minha salvação, pela minha libertação, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz por mim. E faço esta oração pela fé, em nome de Jesus. Amém.
Bem antes de existir, tu eras o que és, o soberano Deus, princípio e o fim, potente, eterno Pai, o triuno Deus, fiel, grande eu sou, cordeiro e leão. Meu Deus é Senhor, sempre cantarei, que é Senhor, em tudo posso ver, que Deus é Senhor. Meu Deus é Senhor, sempre cantarei, que é Senhor, em tudo posso ver, que Deus é Senhor. Meu Deus é Senhor, sempre cantarei, que é Senhor, em tudo posso ver, que Deus é Senhor. Chegamos ao final de mais um culto da Igreja Batista de Correias. Nossa igreja fica na Estrada União e Indústria, número 3016, na Rua da Autopeças Itamaraty, bem perto do terminal urbano de Correias, Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Você pode visitar a nossa igreja quando quiser, desde que você se inscreva pelo telefone que está aí na sua tela. Esse telefone é o nosso fixo e também o WhatsApp. Você pode se inscrever para o próximo culto presencial, que acontece sempre aos domingos às 19 horas. No domingo pela manhã, o nosso culto é gravado e nós transmitimos uma aula muito abençoada da Escola Bíblica Dominical. Nossos professores estão se preparando cada vez mais para melhorar o conteúdo e entregar a você uma lição que edifique a sua vida e traga para você a alegria do Senhor. Portanto, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, dê lá o seu joia, tá bom? Para que nós continuemos juntos, produzindo o melhor trabalho para abençoar a sua vida e engrandecer o nome daquele que vive e reina pelos séculos
dos séculos. Muito obrigado por você ter ficado conosco. Antes de eu terminar o nosso culto, eu quero deixar registrado aqui os meus parabéns, queridos irmãos, José Silva e Jane Silva, que completaram nesta quarta-feira 31 anos de vida conjugal. Que Deus continue com as suas mãos sobre os irmãos, sobre a vida de vocês, sobre a caminhada de vocês, derramando as suas bênçãos, renovando a força de vocês, o ânimo, a coragem, né? Marcando presença e surpreendendo-os com a sua graça e o seu poder. Parabéns, Deus continue abençoando a vida de vocês. Chegamos então ao final. Quero orar mais uma vez com você. Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de podermos participar deste culto, cantando, orando, lendo a Tua palavra e recebendo ministração. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Dá-nos uma noite maravilhosa, um fim de semana rico da Tua graça e do Teu poder. Ajuda-nos a vencer todas as dificuldades. Guarda nosso coração e a nossa mente e ajuda-nos a prosseguir nos teus caminhos de vitória. É a nossa oração pela fé e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Beijo, abraço virtual e até o próximo culto, se Deus quiser. Até lá.